Olá, eu me chamo Stephanie, sou aluna de Cálculo 1 e discente do curso de Física da UFSCar, e hoje eu vou falar um pouco sobre como calcular o volume de um sólido de revolução. Você já imaginou como se calcula o volume de um sólido gerado a partir de uma função? Pois é, as integrais podem nos ajudar nisso. Um sólido de revolução, ele é formado quando giramos uma região plana ao redor de um dos eixos, pode ser tanto o eixo x quanto o eixo y. E isso gera formas como cilindros, cones e esferas. Mas precisa ser entre dois pontos, ou seja, dentro de um intervalo fechado. Para calcular o volume desses sólidos, nós podemos usar dois métodos, que são o método do disco e das cascas cilíndricas. No método dos discos, ele é mais conveniente ser usado quando giramos essa região em torno do eixo x. A fórmula para calcular é a integral de ax dx, onde ax é a área da seção transversal do sólido. Já o método das cascas cilíndricas é mais conveniente quando giramos essa região ao redor do eixo y, e a fórmula para ela é a integral de 2πx f de x dx, onde 2πx representa a circunferência e f de x a altura da casca. Vamos ver então a seguir a aplicação desses dois métodos em alguns exemplos. Bom, de início aqui vamos falar sobre o exemplo 1. Ele diz o quê? De acordo com a curva y igual raiz de x, no intervalo de 0 a 1, qual é o sólido formado em torno do eixo x? Bom, vou começar falando sobre a reta que vai ser formada por essa função. Essa reta vai ter uma curva mais ou menos assim. Um dos pontos importantíssimos de se desenhar essa reta é que você vai ter o par ordenado dela aqui, que é o x e o y, a qualquer ponto. Pegando o par ordenado dela x e y, você vai ter essas duas retas aqui que levam até o ponto. Essa reta que divide entre a curva da função e o eixo x, que é o eixo da geratriz, você vai formar o raio dela. E é a partir desse raio que nós vamos tirar a circunferência, onde nós vamos integrar para ter o volume total do sólido de revolução. Bom, sabendo disso, eu sei que o meu raio ele vai ser igual a raiz de x. Tendo o nosso raio, eu consigo descobrir a área, porque a área de uma circunferência é igual a π vezes raio ao quadrado. Logo, eu tenho que a minha área é igual a π vezes raiz de x ao quadrado. Sendo assim, a minha área é igual a π vezes x. Bom, tendo o valor da minha área, basta agora eu descobrir o valor do volume. E isso é só integrar a área vezes dx. Ou seja, o valor do nosso volume vai ser o quê? V igual a integral de 0 a 1 a x dx. Certo? A nossa área, ela é π vezes x. A gente faz o processo de integração simples aqui. O π é uma constante, ele sai para fora. Eu fico com x dx. Eu tenho o valor do nosso v aqui. Eu faço o processo da antiderivada do nosso x. Eu fico com o π sendo x ao quadrado sobre 2. Certo? No intervalo de 0 a 1. No teorema fundamental do cálculo 2 lá, a gente vai ficar aqui o nosso π vai ser igual a 1, né, no caso ao quadrado. O outro ele é 0, vai zerar. Então eu vou ficar com π e sobre 2 unidades de volume. Nesse exemplo aqui, ele me dá a função f de x igual a x ao cubo e pede para eu determinar o polígono obtido no intervalo de x igual a 0 até x igual a 8, em torno do eixo y. Como é que vai ficar essa função? Você tem uma curva que ela vai passar aqui pelo zero e desce até os negativos. Se você projetar essa curva em torno do eixo y, ela vai ficar com algo parecido com uma ampulheta, certo? Mas, se você projetar o ponto aqui do x e do y, a distância entre o eixo da geratriz até a nossa curva, você vai ter o raio dessa circunferência. Esse raio aqui, ele é a nossa função f de x, que é y igual x ao cubo. Só que o polígono vai ser projetado no eixo y. Sendo assim, o nosso y, ele vai ser x igual a raiz cúbica de y. Tendo o nosso raio, que é igual ao nosso x aqui, eu consigo encontrar a área da nossa circunferência, ao qual a gente vai integrar para a formação do volume, para a obtenção do volume do nosso polígono. E essa área vai ser igual a π, que multiplica com raio ao quadrado. A nossa área é π raiz cúbica de y ao quadrado. Bom, obtendo a nossa área da circunferência, é só a gente integrar para poder obter o nosso volume. Como que vai ficar esse processo? Você vai ficar com uma integral de 0 a 8, π, que multiplica raiz cúbica de y, elevado ao quadrado, dy. O nosso volume vai passar a ser, então, π é uma constante que cai para fora da integral. Eu transformo esse nosso y num expoente fracionário e multiplico por 2, me dando que y vai ser igual a 5 sobre 3 dy. Faço o processo da antiderivada aqui para extrair o nosso y da integral, ficando com π igual a y 5 terços mais 1 sobre 5 terços mais 1 no intervalo de 0 a 8. Pelo teorema fundamental do cálculo 2 ali, a gente tem que o nosso
volume vai ficar igual a 3/5 de π vezes 8, 5 sobre 3, menos 3/5 de π vezes 0, 5 sobre 3. Logo, o nosso volume, como esse cara aqui ele vai para zero, logo o nosso volume vai ficar 3/5 de π vezes 32, que é igual a 96 π sobre 5 unidades de volume. Olá, tudo bem? Eu sou Douglas Carneiro, discente do curso de Matemática e Licenciatura, e vamos calcular o volume de um sólido de revolução através do método das caças cilíndricas, dado pela fórmula que já foi explicada pela Stephanie. Vamos, por exemplo, use o método de caças cilíndricas para calcular o volume do sólido, obtido pela notação da área sobre o gráfico de f de x, 4 ao quadrado, acima do intervalo 0,2 em torno do eixo y. Bom, para fazer nossa questão, nós temos que começar a desenhar nossa função. Aqui desenhando a função onde o nosso y vai bater no ponto 4. Quando a gente iguala o 0 a 2, a gente vai obter 2 pontos, menos 2 e 2. E qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é calcular essa área aqui desse sólido de revolução. No caso, desenhamos essa função, e quando você relaciona ela, você gera esse sólido. Aqui a gente tem a função, que já foi explicada pela Stephanie. Eu troquei as duas letrinhas aqui, que no caso, o nosso r vai ser o nosso x, e o h, a altura, vai ser a nossa função. Mesma coisa. A gente faz a substituição de tudo, tendo esse π integral do intervalo de 0 a 2, x vezes 4 menos x ao quadrado dx. A gente multiplica o x aqui pelo parênteses, obtendo 4x menos x ao cubo. Qual é o nosso primeiro passo? Nosso primeiro passo é fazer a integral. Integral, intervalo de 0 a 2 de 4x menos x ao cubo dx é igual. Qual é a primitiva de 4x? 4x ao quadrado sobre 2. Qual é a primitiva de x ao cubo? X menos x ao quarto sobre 4, no intervalo de 0 a 2. Aqui a gente faz a substituição. Vamos substituir por 2 e por 0. Como do outro lado vai zerar, a gente corta. Aqui a gente vai ter 2 ao cubo, vai dar 4, 4 vezes 4, 16, 16 dividido por 2, 8. 8 menos 2 a 4 vai dar 16, 16 dividido a 4, menos 4. 8 menos 4, 4. Aqui a gente volta para o final. O volume sólido vai ser igual a 2π vezes 4, que vai dar igual a 8π unidades de volume. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre o sólido de revolução.